A cidade do Vaticano. Um lugar de imensa santidade, um farol de fé para milhões. Mas por trás da fachada sagrada, encontra-se um mundo de mistério. Histórias antigas sussurram sobre acontecimentos sobrenaturais. Os muros do Vaticano guardam segredos. Fantasmas, dizem eles, vagam por estes corredores sagrados. Serão apenas lendas? Ou existe algo mais? Junte-se a nós, enquanto mergulhamos nos contos arrepiantes dos mistérios sobrenaturais do Vaticano. O Vaticano, uma cidade dentro de outra cidade. Um lugar onde a fé e a história se entrelaçam. Durante séculos, tem se mantido como o coração da Igreja Católica. Suas grandiosas basílicas e museus abrigam artefatos inestimáveis. Esses tesouros sussurram sobre eras passadas. No entanto, além das relíquias tangíveis, há uma presença inquietante. Ela se esconde nas sombras. Um mundo invisível, sussurrando sobre o sobrenatural. A cidade do Vaticano é mais do que apenas um centro religioso. É um caldeirão do inexplicável. Contos de aparições fantasmagóricas e ocorrências estranhas ecoam por seus corredores. Essas histórias, passadas de geração em geração, causam arrepios na espinha de crentes e céticos. Serão apenas histórias? Ou são vislumbres de um reino além da nossa compreensão? O significado espiritual do Vaticano é inegável. É um lugar onde se diz que milagres acontecem. Mas onde há luz, também há sombra. E dentro das paredes sagradas do Vaticano, as sombras parecem sussurrar. Elas insinuam um mundo oculto de figuras espectrais e eventos inexplicáveis. Um mundo que continua a cativar e intrigar. Um dos contos mais duradouros do Vaticano é o do Papa Bento XIV. Seu fantasma, dizem, ainda vagueia pela biblioteca do Vaticano. Testemunhas descrevem uma figura espectral em trajes papais. Ele parece estar profundamente absorto em textos antigos. Poderia ser o espírito de Bento, eternamente ligado ao seu amor pelo conhecimento? Bento XIV, um estudioso e teólogo. Ele dedicou sua vida à busca do conhecimento. A Biblioteca do Vaticano, com sua vasta coleção, era seu santuário. Mesmo na morte, sua paixão parece prendê-lo a este lugar. Ele está procurando por algo nos textos antigos? Ou está apenas continuando sua busca pela sabedoria ao longo da vida? Alguns acreditam que o espírito de Bento é benevolente, um guardião dos tesouros da biblioteca. Outros sussurram sobre uma presença mais melancólica, uma alma incapaz de encontrar paz. Seja qual for a verdade, a história de Bento continua a fascinar. Ela aumenta a aura de mistério do Vaticano. A Biblioteca do Vaticano é um tesouro de conhecimento. Milhões de livros, manuscritos e documentos repousam em seus corredores sagrados. É de se admirar que um lugar tão impregnado de história possa atrair os mortos inquietos. Bento XIV é apenas uma das muitas almas que se diz vagarem por esses corredores antigos. Sua história, no entanto, permanece uma das mais convincentes. Ela serve como um lembrete de que, mesmo dentro do Vaticano, alguns mistérios permanecem sem solução. O Palácio Apostólico se ergue imponente. É a residência oficial do Papa. Mas por trás de sua grandeza, escondem-se sussurros de eventos perturbadores. Funcionários relataram ruídos estranhos, pontos frios inexplicáveis. Alguns até afirmam ter visto figuras sombrias espreitando pelos corredores. O Palácio Apostólico viu inúmeros papas irem e virem, cada um deixando sua marca em sua história. Mas algumas presenças, ao que parece, relutam em partir. Seriam esses ecos de vidas passadas, impressos nas paredes do palácio? Ou seriam algo mais sinistro? Um conto arrepiante fala de uma sala secreta, descoberta atrás de uma parede escondida. Lá dentro, símbolos e marcas estranhas adornam o chão e as paredes. Seu propósito permanece desconhecido. Essa descoberta alimentou especulações sobre o passado oculto do Vaticano. Que segredos esses símbolos guardam? E que rituais, se é que havia algum,
eram realizados dentro desta câmara secreta? O Vaticano guarda seus segredos de perto. A verdade por trás dos mistérios do Palácio Apostólico permanece indefinida. Mas as histórias persistem. Elas nos lembram que mesmo no coração da Santa Sé, o desconhecido se esconde, esperando para ser descoberto. Sob as ruas movimentadas de Roma, encontram-se as catacumbas, uma vasta rede de túneis antigos. Esses labirintos subterrâneos foram outrora locais de sepultamento para os primeiros cristãos. Agora, eles permanecem como um testemunho da fé e resiliência. No entanto, uma sensação palpável de tristeza e mistério permeia essas câmaras subterrâneas. O ar dentro das catacumbas é pesado com o peso da história. Milhares e milhares repousam dentro dessas paredes. Seus espíritos, alguns acreditam, perduram. Visitantes relataram sentir uma presença, um toque invisível, um arrepio na espinha. Seriam essas as almas dos que partiram, fazendo sua presença ser notada? O silêncio das catacumbas é ensurdecedor. Ele é interrompido apenas pelos passos suaves dos visitantes. Mas alguns afirmam ter ouvido sussurros ecoando pelos túneis. Cânticos fracos em uma língua há muito esquecida. Esses sussurros, dizem eles, parecem emanar das próprias paredes. As catacumbas são um lugar de morte, mas também de vida após a morte. Elas servem como um lembrete de nossa própria mortalidade. Esses labirintos subterrâneos exercem um certo fascínio sobre aqueles que buscam um vislumbre da vida após a morte. Mas estejam avisados, as catacumbas não são para os fracos de coração, pois em suas profundezas, o véu entre os vivos e os mortos parece se afinar. Os museus do Vaticano abrigam alguns dos artefatos religiosos mais preciosos do mundo. Mas o que acontece quando esses objetos sagrados desaparecem? O caso das relíquias roubadas permanece um dos mistérios mais desconcertantes do Vaticano. O ladrão, preso semanas depois, afirmou que uma força sobrenatural o compeliu a devolver os itens roubados. O roubo em si foi audacioso. Relíquias inestimáveis, aparentemente desaparecidas no ar. A segurança do Vaticano, conhecida por sua impenetrabilidade, ficou perplexa. Semanas se transformaram em meses. O caso esfriou. Então, tão repentinamente quanto desapareceram, as relíquias reapareceram. O ladrão, preso logo depois, contou uma história bizarra e arrepiante. Ele afirmou ter sido atormentado por pesadelos, visões de santos vingativos e olhos flamejantes. O peso de seu crime, disse ele, tornou-se insuportável. Ele foi compelido a devolver os bens roubados, impulsionado por uma força invisível. Seria a confissão do ladrão uma invenção? Uma tentativa desesperada de evitar a punição? Ou havia algo mais em jogo? Será que as relíquias roubadas, imbuídas de séculos de oração e devoção, possuíam um poder próprio? O Vaticano, como sempre, permanece calado. O mistério das relíquias desaparecidas permanece, um testemunho das forças invisíveis que podem guardar o sagrado.